Olá, pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai apresentar 3 pilares fundamentais para o crescimento espiritual. Então acredito que a partir desse vídeo você vai poder focar em como crescer espiritualmente de acordo com as escrituras sagradas, porque o vídeo todo ele é baseado na Bíblia, naquilo que a palavra de Deus diz a esse respeito. Então roda a vinheta e espero que vocês sejam edificados. Quando a gente fala de crescimento espiritual, basicamente tem que vir à mente 3 dimensões desse crescimento: a sabedoria, a graça e a estatura. Sabedoria, graça e estatura, portanto, são 3 pilares que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o finalzinho, que eu acredito que vai agregar muito ao seu crescimento espiritual, à sua vida espiritual com Deus. Antes da gente dar continuidade ao vídeo, te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho, para que vocês possam receber mais materiais semelhantes a esse ao longo da trajetória do canal. Vamos ao vídeo. E quando a gente fala de crescimento espiritual, a gente está falando de um crescimento ilimitado. Você não pode nem imaginar em que nível você pode chegar em termos de crescimento espiritual quando a gente fala das escrituras sagradas. Porque em Deus, a gente não tem a dimensão de quem é Deus, porque o próprio Deus é amor. A palavra diz que nós não podemos mensurar o amor de Deus. A gente pode ter uma ideia do que é o amor de Deus, mas mensurá-lo é impossível. Então, quando a gente se foca em Deus e pretende realmente crescer em Deus, a gente começa a entender que esse crescimento espiritual ele não tem limites mesmo. Você pode chegar a coisas incríveis no reino de Deus com base nesses 3 pilares que eu vou te falar hoje no vídeo de hoje. O primeiro pilar dele é que quando Jesus estava com 12 anos de idade e estava lecionando lá, estava discutindo as escrituras sagradas com os mestres da lei lá no templo, e os pais dele estavam preocupadíssimos, procurando onde ele estava, e volta para lá e procura durante 3 dias, Então olha que aflição os pais deles passaram, Então depois de 3 dias encontra o menino Jesus lá com seus 12 anos, discutindo a lei com os mestres da lei. Olha só que loucura, Mas aí uma das coisas que Jesus fala é que ele estava no local certo, que era a casa do pai dele. Vocês não sabiam porventura que eu estava aqui na casa do meu pai? E o versículo logo em seguida dizia que o menino era submisso e ele crescia perante Deus e perante os homens em 3 pilares principais. O primeiro em estatura, o segundo em graça e o terceiro em sabedoria. Então veja, quando a gente fala desses 3 pilares, muita gente fala que o primeiro é apenas referindo-se ao crescimento natural de Jesus. Mas eu não acredito dessa forma, porque os 2 outros pilares tratam-se de coisas espirituais. Então, primeiro, pela lógica, também é um quesito, é uma questão também espiritual. Então veja, quando você vê alguém crescendo em estatura espiritual, quer dizer que essa pessoa está se aprofundando nas escrituras, na intimidade com Deus. E querendo ou não, ao longo do tempo do cristianismo, a gente vê que existiram gigantes espirituais. O que dizer, por exemplo, de Smith Wigglesworth, o que dizer de Billy Graham, o que dizer de Kathryn Kuhlman, o que dizer de Benny Hinn, que está vivo atualmente, Reinhard Bonnke, que foi um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Então veja, cada homem e mulher de Deus, ao longo da trajetória do cristianismo, chegou em níveis extraordinários que chamou a atenção de muita gente. Inclusive se tornaram pessoas muito famosas. Então nessa questão de estatura espiritual é a questão de visibilidade. Você vê que desde os 12 anos de idade Jesus já se destacava. Perante Deus, o céu aprovava ele, mas também perante os homens, a tal ponto que os mestres da lei começaram a escutá-lo. Então, observa, se Jesus, o que ele estava dizendo, falando, discutindo com aqueles mestres da lei naquele tempo, não fizesse sentido, eles nem sequer parariam para meditar ou para dar atenção ao que ele estava falando ali, o que ele estava tentando explicar. Mas veja, quando o céu aprova você, as outras pessoas também vão te dar, portanto, também credibilidade naquilo que você quer transmitir enquanto mensagem do reino de Deus. E isso começou a acontecer com Jesus com os 12 anos de idade. O próprio pai dele, que é Deus, a forma de entrada de Jesus no mundo foi diferenciada. Maria achou-se grávida do Espírito Santo, então o próprio Espírito de Deus
já habitava em Jesus desde o seu nascimento. Aos 30 anos de idade, ele é revestido de poder, ele é revestido com o Espírito Santo lá no Rio Jordão. Mas desde os seus fundamentos, desde a entrada do mundo, no mundo mesmo, a semente incorruptível do Espírito Santo já estava em Jesus Cristo, e por isso que ele já era cheio também dos outros pilares, cheio de graça e também cheio de sabedoria. Então veja, nesse primeiro pilar é você crescer a tal ponto que as pessoas começam a reconhecer em você a sua chamada em Deus. As pessoas começam a observar em você que existe algo diferente. As pessoas começam a dar atenção às suas palavras. Então isso aconteceu com Jesus desde o primórdio, desde os seus fundamentos. E o segundo pilar é justamente a graça de Deus, o favor imerecido. É você estar no mundo e ao ter essa jornada aqui no mundo, essa jornada passageira, você ter acesso a pessoas específicas, a situações específicas que com a força do seu braço, com a sua força natural, você não conseguiria. É por isso que esse poder sobrenatural chamado graça divina é um pré-requisito fundamental para o crescimento espiritual de qualquer cristão. Porque observa, se você tem a graça de Deus, você tem acesso a pessoas, você tem acesso a lugares específicos que vão se alinhar exatamente no seu propósito de vida. E crescimento fora do propósito de vida, ele está mirrado, ele não está bem sadio. Então é necessário que você entenda para o que você veio ao mundo, porque é justamente esse entendimento inicial que vai te alinhar exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E por isso, ele, com base na sua graça, no seu poder imerecido, ele vai te conectar a pessoas específicas, a locais específicos, a situações específicas que são preparadas antes da fundação do mundo para você. Porque você, quando nasceu de novo, se tornou a igreja de Deus. E quando você se torna igreja, a palavra diz que todos os seus dias já estão escritos no livro da vida. Todos os planos e projetos de Deus já estão lá constados e são de paz e não de mal. Mas é necessário que você se alinhe ao querer de Deus para que isso possa vir para você. Então, crescer em graça é fundamental porque vai te conectar ao sobrenatural. Crescer em graça perante Deus e perante os homens são linhas diretas. Você se conecta a Deus com oração, recebe instruções dele, e quando recebe uma instrução de Deus, você fala com pessoas específicas que já vão te levar para locais específicos. Então, é necessário, portanto, também crescer em graça. E o último ponto é crescer em sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, tem gente que confunde as duas coisas, mas são completamente distintas. A sabedoria, na verdade, é o poder de decisão do divino. O divino é que te dá a instrução e você toma essas decisões. O conhecimento, ele calcula se vale a pena fazer uma determinada decisão ou não, mas a sabedoria é uma percepção espiritual interna, um discernimento interno do que se deve ser feito ou não ao longo da sua caminhada aqui na Terra. Então, ser cheio de sabedoria, e é uma das coisas que pela prática da palavra você pode pedir a Deus, ele dá genuinamente a todo aquele que o pede sabedoria. Você não pode duvidar, como a onda no mar, está lá escrito na carta do irmão Tiago essa questão, mas quando você pede sabedoria sobre áreas específicas da sua vida, o próprio Deus ele está apto, na verdade ele está desejoso de depositar no seu coração mais sabedoria. Então uma das coisas que você pode pedir a Deus com força é sabedoria, porque a palavra dá respaldo sobre isso. Mas sabedoria, Douglas, para o quê? Me explique isso. Depende da sua vida, do seu contexto de vida, aquilo que você está vivendo hoje, aqui e agora. Tem gente que precisa, por exemplo, de sabedoria para dar um salto na área das finanças. Outras pessoas, sabedoria para salvar o próprio casamento. Outras pessoas, sabedoria para empreender. Outras pessoas, sabedoria para obter cura divina. Então, existem diferentes áreas da vida. Por exemplo, que amigos devem se conectar à minha vida pessoal, que amigos devem estar, portanto, agora encerrando ciclos específicos. Então, sabedoria para tomar decisões em tudo da vida. E isso, a sabedoria do alto, ela te equipa, ela te dá a garantia de que você vai fazer decisões acertadas. Então, por isso que Jesus ele era diferenciado, ele tinha 3 dimensões extraordinárias de crescimento espiritual na vida dele em ativação. Isso desde a sua infância. Olha só, quanto tempo de Jesus ele investiu nas Escrituras, orando, buscando ao Pai. Tudo isso de 3 crescimentos espirituais só vem por meio da meditação das Escrituras, por meio do estudo das Escrituras. A palavra diz na carta de Pedro que a graça de Jesus Cristo seja multiplicada, que a graça seja multiplicada pelo conhecimento de Jesus Cristo. Então, observa, existem formas de a gente agregar esses parâmetros, esses pilares do crescimento espiritual às nossas vidas.
A graça, por exemplo, ela só vai ser exclusivamente multiplicada, não é nem somada que a palavra diz, multiplicada somente e exclusivamente quando você medita, quando você se afunda mesmo, se aprofunda, perdão, mesmo nas escrituras sagradas. Então veja, são 3 pilares fundamentais e para cada pilar dele tem uma coisa em comum. Ele era submisso aos seus pais. A palavra fala sobre submissão. Submissão não é subserviência, você concordar com tudo que os outros dizem ao seu respeito, o que você deve fazer ou deixar de fazer. Submissão é você estar sabendo que acima de vocês tem alguém superior, alguém que está mais maduro espiritualmente com você. O primeiro deles e principalmente será sempre Deus. Deus é a sua autoridade máxima. Abaixo dele, você vê que aí desde a criança, né, você tem os pais, você tem as autoridades eclesiásticas nas igrejas locais. Então, quando você se submete à autoridade, você ganha autoridade. E principalmente você dá possibilidade para que Deus possa agregar esses 3 pilares fundamentais de crescimento espiritual na sua vida: estatura, graça e sabedoria. Então medita na tua Bíblia, abre a tua Bíblia aí, crente, e começa a meditar nessas 3 coisas fundamentais. Graça, sabedoria e estatura são fundamentais para o seu crescimento espiritual. São ingredientes, portanto, indispensáveis. E eles têm em comum a questão da submissão e autoridade. Quando você está submisso a uma visão, quando você está submisso principalmente à visão de reino de Deus, os reinos de Deus ele vai te apresentar, ele vai descortinar você e apresentar para outras pessoas. Então, cuida da tua vida espiritual, medita nessa passagem específica. Às vezes a gente quer ler muitas coisas dentro da Bíblia, mas somente um versículo basta para que você possa destravar coisas específicas, né? Dependendo do seu contexto aí de cristianismo, como você está vivendo hoje, um versículo é capaz de mudar completamente toda a sua vida. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha com quem você ama e não se esquece de se inscrever no canal. Mais uma vez te peço para você receber ao longo da trajetória de vida dele vídeos semelhantes a esses, principalmente vídeos ligados à literatura evangélica. Fica na santa paz e eu quero que vocês saibam que se vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom.